A existência de Deus. Além da fé, uma questão de lógica, a questão sobre a existência de Deus é uma das mais antigas e fascinantes da filosofia e teologia. Mas antes de mergulharmos nesse debate, precisamos entender um conceito fundamental. O que significa existir? O significado de existir pode parecer surpreendente, mas etimologicamente, Deus não existe no sentido tradicional. A palavra existir vem do latim existere, que significa sair de ou ser extraído de algo. Pense em termos como êxodo, saída. Algo que existe é algo que deriva de outra coisa. No entanto, Deus, por definição, não deriva de nada. Ele é o princípio absoluto. Assim, filosoficamente, Deus não existe, ele simplesmente é. Essa ideia ressoa com a famosa descrição bíblica: Eu sou o que sou. Êxodo 3,14. A pergunta fundamental: por que existe algo ao invés de nada? Essa é uma pergunta poderosa que desafia tanto céticos quanto crentes. Ela nos leva a refletir sobre a própria natureza da existência. O raciocínio de Descartes, René Descartes, um dos pilares da filosofia moderna, nos oferece um ponto de partida. Dubito, ergo cogito, cogito ergo sum. Ou seja, duvido, logo penso. Penso, logo existo. Descartes percebeu que, embora pudesse duvidar de tudo ao seu redor, ele não podia duvidar do fato de que estava pensando. E, se ele pensa, então ele existe. O Teorema da Incompletude de Gödel-Kurt Gödel, um dos maiores matemáticos do século XX, nos oferece outra perspectiva com seu Teorema da Incompletude. Simplificando, ele afirma que um sistema não pode ser completamente explicado por si mesmo. Ele precisa de algo externo para fazer sentido. Aplicando essa lógica ao universo, chegamos a uma conclusão intrigante. Se o universo fosse tudo o que existe, ele não poderia ser explicado por nada externo, o que significaria que ele não teria sentido. Mas se existe algo além do universo, uma realidade transcendente, um criador, então o universo passa a fazer sentido. O propósito da vida. Se aceitarmos que o universo foi criado, surge outra pergunta: existe um propósito para a nossa existência? Cristianismo, judaísmo e islamismo. O propósito da vida está ligado a um Criador e a um destino eterno. A vida tem significado porque há um Deus que nos criou com um propósito. Filosofias existencialistas, como Sartre e Camus. Não há um propósito inerente à vida. Cabe a cada pessoa criar seu próprio significado. Essa diferença de visão muda completamente a forma como encaramos a vida. Se Deus existe, então há algo além da morte. Se ele não existe, então tudo o que somos se dissolve no nada. Base bíblica. A Bíblia começa com a declaração: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1:1. Assumindo sua existência como verdade auto-evidente. Jesus Cristo frequentemente se referiu a Deus como Pai, João 14,6, e confirmou sua realidade por meio de milagres e da ressurreição. Argumentos teológicos. Argumento cosmológico. Tudo o que existe tem uma causa. O universo teve um início, logo requer uma causa não causada, identificada como Deus. Argumento teleológico. A ordem e complexidade do universo, e suas leis físicas, DNA, sugerem um Criador inteligente. Salmo 19:1. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Argumento moral. A existência de valores morais objetivos, como a justiça, aponta para uma fonte transcendente. Romanos 2:16. Pois mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Este versículo destaca como a lei de Deus está gravada no coração das pessoas, influenciando suas consciências e pensamentos. Milhões de cristãos testemunham um relacionamento transformador com Deus por meio da oração, adoração e ação do Espírito Santo. Fenômenos como conversões radicais e milagres são as evidências da intervenção divina. Filosofia e razão. Pensadores como Tomás de Aquino e Agostinho
desenvolveram argumentos racionais para a existência de Deus, integrando fé e lógica. Deus não é observável. Deus se revela de modos não materiais: amor, consciência, beleza, e na pessoa de Jesus, João 1,10,4. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. Em outra versão da Bíblia, o versículo é traduzido como: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade." Mal no mundo. A teologia cristã aborda o mal como consequência do livre-arbítrio ou um mistério dentro de um plano maior. Isaías 55, 8-9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Esta passagem enfatiza a diferença entre a sabedoria divina e a humana, mostrando que os planos e pensamentos de Deus são muito superiores aos nossos. Para o cristianismo, Deus não é uma mera hipótese, mas o fundamento da realidade. Atos 17, 28. Porque nele vivemos, e nos movemos, e existimos. Como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Este versículo enfatiza que Deus é a fonte da vida e da existência, refletindo a ideia de que todos nós dependemos dele para nossa vida e movimento. A fé, porém, vai além da razão. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. A existência de Deus é uma afirmação central da fé cristã, baseada na revelação divina, na tradição teológica e na experiência de um relacionamento. Ter um relacionamento com Deus é o coração da fé cristã, muito mais do que apenas acreditar em sua existência. Esse relacionamento é baseado em amor, comunicação e transformação pessoal. Reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador. A Bíblia ensina que o pecado nos separa de Deus, Isaías 59:2. Mas Jesus, por sua morte e ressurreição, reconciliou a humanidade com ele. João 3,16. Como? Arrepender-se dos pecados. Atos 3:21. Crer que Jesus é o Filho de Deus e Salvador. Romanos 10:9. Recebê-lo como Senhor da sua vida. João 1:12. Comunicar-se com Deus. Oração. A oração é um diálogo. Fale com Deus como um pai. Mateus 6:9. E também ouça sua voz. João 10:27. Seja sincero. Filipenses 4:6. Ore com frequência. 1 aos Tessalonicenses 5:17. Use a Bíblia como guia. Isris. Salmos para louvor. Filipenses 4:6-7 para a ansiedade. Conhecer Deus pela Bíblia. A palavra de Deus é alimento espiritual. Mateus 4:4. E revela seu caráter. Como ler a Bíblia? Comece pelos Evangelhos e Salmos. Medite em versículos. Jeremias 29:13. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Aplique o que aprender. Tiago 1:22. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Viver em comunhão, igreja. Deus nos criou para viver em comunidade. Hebreus 10:25. Benefícios. Aprender com outros cristãos. Servir e adorar juntos. Efésios 4:16. Obedecer e confiar, fé prática. Um relacionamento exige confiança, Provérbios 3:5-6, e obediência, João 14:15. Amar o próximo, 1 João 4:20. Perdoar como Cristo perdoou, Colossenses 3:13. Buscar a vontade de Deus em decisões, Tiago 4:8. Experimentar Deus no cotidiano. Ele age através de circunstâncias, pessoas e paz interior. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Sinais do relacionamento. Frutos do Espírito. Amor, alegria, paz. Gálatas 5:22. Transformação gradual. 2 Coríntios 5:17. Desafios comuns. Não sinto a presença de Deus.
Fé não depende de emoções. Abacuque 3:17 a 18. Persista em oração. Falhei. Ele ainda me aceita sim. 1 João 1:9. Sua graça é maior que qualquer pecado. Relacionar-se com Deus é um caminho de amor e aprendizado. Ele promete: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo no vosso coração. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Apocalipse 3:20. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdos como este. Que Deus abençoe vocês.